Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, a segunda entrevista com uma atleta do Bragantino, e dessa vez é atacante barra capitã, Rosane. Seja bem-vinda, Rosane. Muito obrigada. Primeiramente, vou agradecer, né, o convite. É muito bom poder falar um pouco da minha carreira e principalmente estar aí falando do futebol feminino. Não, a gente que agradece você ter aceitado o convite. E, gente, antes de a gente começar esse bate-papo com a artilheira aqui do Bragantino, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E finalmente conseguimos consertar, depois de 2 entrevistas, voltamos a conseguir ter o fundinho aqui do Esquema Tático. Então segue seu login atrás de mim e vamos começar o bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. Como de praxe, vamos passar pelo currículo da atleta para vocês também já se situarem quem é a Rosane. Ela que começou no 15 de Piracicaba, na cidade natal dela, passou pelo Rio Preto, pelo Santos, depois foi o Vitória de Santo Antão, que é um time até que famoso, muitos atletas passaram pelo Vitória de Santo Antão, volta para o Santos, onde ela conquista um Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e um Paulistão, e também nesse tempo que ela estava no Santos, ela ganha a Copa Universitária, o Mundial Universitário, desculpa, com a seleção brasileira. Depois ela passa pelo Osasco Audax, vai para Portugal, passa pelo Valadares Gaia e depois retorna ao Brasil, onde ela está no Red Bull, artilheira, capitã, e quem foi levantou a taça aí da A2 que ela conquistou na última temporada e levou o Bragantino para a primeira divisão. Rosane, então, primeiramente, esqueci alguma coisa? Não, tudo certo. Maravilha. E a pergunta inicial que a gente faz é meio que padrão, mas cada uma tem uma história diferente, né? Como foi, antes de começar no 15 de Piracicaba, 15 de Piracicaba, né? Falei, certo? Isso. É que tem um 15 de Jaú também, de vez em quando dá uns bugs na cabeça. Mas antes de começar no 15 de Piracicaba, como é que foi o seu início, sua relação com o futebol? Você sempre gostou? Foi uma coisa que sua família te incentivou? Então, como é que foi quando a pequena Rosane ali estava começando a chutar a bola? Como é que foi essa relação com o futebol? Você sofreu muita resistência das pessoas? O pessoal sempre aceitou uma boa você jogar bola? Como é que foi esse comecinho quando você era pequena? Então, eu acho que não foi muito diferente das outras meninas, né? Eu não me lembro como eu comecei a gostar. Foi de repente, assim, desde que eu me lembro, na verdade, eu sempre gostei de futebol. As imagens assim que eu tenho na cabeça é que meu pai na sala assistindo a Copa, assistindo os jogos da seleção, então eu sentava ali com ele e ficava olhando e adorava, né? Nem entendia muito, mas adorava. E no início foi um pouco difícil porque futebol feminino muito pouquíssimo valorizado, a família também sempre com aquela dúvida assim, futebol feminino, né? Não tem muita valorização, né? Como é que você vai começar e tal. Mas eu nunca pensei muito nisso, eu sempre corri atrás, sempre busquei algum jeito, né, de achar clubes. E começou com meu cunhado, que me levou num clube que treinava apenas de sábado, assim, lá na cidade de Piracicaba. Aí teve o treinador do 15, me viu jogando e me chamou para jogar o Campeonato Paulista, né? Aí começou aí, já com 16, 15 anos eu comecei a jogar Campeonato Paulista. Aí dali para frente foi só foram duas disputas de Campeonato Paulista, depois fiz um teste no Rio Preto, joguei 2 temporadas no Rio Preto, joguei Copa do Brasil, Brasileiro, Paulistão, e do Rio Preto eu fui retornei pro 15, né? E do 15 eu fui para, na verdade você falou Santos, mas eu fui para Vitória de Santo Antão primeiro, né? Porque o Santos tinha finalizado as Sereias lá em 2010, e quando eu voltei já foi na época do Modesto. Ele retornou com as Sereias da Vila e eu já retornei nesse ano de 2015 para jogar nas Sereias, né? E de lá eu fui convocada para a seleção universitária, porque quando fui para o Santos também já entrei na faculdade, já comecei meus estudos, né? Hoje sou formada em educação física e fui para o Mundial Universitário com a seleção, a gente foi, né? Fomos campeãs mundiais naquele ano. Depois eu saí do Santos, fui para o Audax e no meio da temporada eu me transferi para Portugal. Em Portugal eu joguei, eu fiz uma função tanto de atleta como também de treinadora da base, né? O Valadares Gaia é o principal clube de Portugal em questões de formação. E lá eles dão muita oportunidade para as próprias atletas que jogam ter essa experiência de ser treinadora. E é algo que eu já queria há muito tempo, né? Então eu fui para Portugal sendo treinadora e jogadora.
Aí, no início da pandemia, bem no início mesmo, eu já recebi a proposta do Red Bull Bragantino para retornar ao Brasil. E como a gente estava já naquela calamidade, fronteira fechando, a gente não sabia, o futuro incerto, o Campeonato de Portugal parou, né? Aí eu acabei optando por voltar ao Brasil e pelo Red Bull Bragantino, né? Também tinha propostas de outros clubes, mas escolhi o Red Bull por ser em São Paulo e também próximo a Piracicaba, próximo à minha família, né? Já estavam uma temporada em Portugal, então eu optei pelo Red Bull Bragantino. Já passou aí por... Vamos explorar um pouco mais essa carreira, vamos falar um pouco mais detalhadamente das coisas. Então, beleza, você estava jogando aquela escolinha de sábado, voltando lá para o 15 de Piracicaba, e do nada você já foi para o profissional com 15, 16 anos, foi isso mesmo? Isso. Na época não tinha a categoria de base, você já gostavam de você já ia direto pro profissional, ou seja, eu não tive essa etapa de base, né? Já fui direto pro pau, direto pro jogo mesmo. Ô, louco, que loucura. E você sentiu muito assim, tipo, jogar. Porque você jogava campo antes ou você jogava. Essa escolinha era de Não, campo? era escolinha de campo, já comecei direto no campo. E você sentiu muito quando você do nada começou a jogar um derby de campeonato paulista, que é só o estadual mais difícil que tem no Brasil? Então, no início, a equipe era bem modesta, né? A gente levou pau, né? Ali eu já descobri que era futebol feminino e que era competição. Mas aí isso daí é desenvolvimento, né? Campeonato, partida após partida, experiência, derrota, vitória. Aí a gente vai aprendendo e é isso que a gente foi me lapidando ali dentro do campeonato mesmo. E você sempre jogou de atacante desde o início da sua carreira ou você migrou para o ataque? Não, eu sempre joguei ali na parte da frente, meio atacante, centroavante. E você com 15, 16 anos apanhou muito ali das zagueiras no comecinho? Nossa, demais. Eu lembro ainda que a gente pegava aquelas equipes do Botucatu, que na época era super forte, do Santos. Cara, a gente apanhava legal, assim, principalmente das zagueiras. Você tomava muita intimidade, porque assim, intimidade não, desculpa, eu tomava muito. Putz, esqueci a palavra. Então, peraí, vamos cortar. Corte. Por isso que é importante editar. Você tomava muito enquadro das zagueiras, tipo, elas intimidavam muito, chegava assim, ô garoto, você não vai fazer nada aqui, tipo, porque isso rola, pelo menos assim, muitos zagueiros falam que jogam uma pressão psicológica no atacante para deixar com medo. Você sofreu muito isso nessa época do Kid de Piracicaba? Sofri porque eu era rapidinha, eu era muito rápida quando eu era nova. E eu ia para cima, não tinha medo mesmo. E as zagueiras olhavam e já estava lá na frente. Eu lembro até uma vez com uma zagueira do Palmeiras, falou assim, se você passar por mim, eu vou quebrar suas pernas. Eu lembro que eu olhei para ela, vai, então tem que me pegar então para me quebrar. Esse tem algum apavoro que você ficou realmente assustado? Você falou, meu Deus do céu, vou até jogar do outro lado para evitar essa jogadora aqui? Não, acho que não me lembro assim de. Eu era meio. Tava nem aí, não. Tá certo, não. Atacante tem que ser assim, tem que ser meio louco. Zagueiro truca, você tem que ir pra cima, senão os caras ajeitam no psicológico. E aí você joga ali dois paulistas, né, pelo 15 de Piracicaba, e aí você vai pro Rio Preto, que infelizmente hoje está com as atividades encerradas, né? Mas é um dos times pioneiros do futebol feminino, é um time muito tradicional, que revelou grandes jogadoras. E como é que foi esse convite? Você sair, acho que foi a primeira vez que você saiu profissionalmente da sua cidade. Como é que foi essa questão de se mudar, morar sozinha? Como é que foi essa etapa aí do Rio Preto? Como era uma coisa que eu queria muito, eu sempre meti a cara. E no Rio Preto, na verdade, eu ainda fui lá para fazer um teste. Eu fui atrás de um teste, de uma oportunidade. E daí eu fui muito bem no teste, eles gostaram e já né, falaram assim, não, vou fechar com você, você já vai para sua casa buscar suas coisas e já volta para cá para iniciar a temporada com a gente. E foi muito fácil, porque é uma coisa que eu sempre quis, né? Então é muito fácil lidar, assim, em relação a isso. Tinha muita dificuldade em questão de moradia, porque na época era alojamento, você vivia numa casa com mais 20 atletas. Então era bem difícil, assim, mas quando você quer muito uma coisa, você não olha muito para as dificuldades, você só foca no seu objetivo e vai, as coisas vão acontecendo e você vai deixando, vai aprendendo, né, com essas dificuldades, mas não tinha, assim, muito o que se fazer, era correr atrás do sonho, né, você tinha que passar pelas dificuldades que tinha. Tá certo. Muitas pessoas, muitos atletas bons e atletas acabam desistindo quando encontram muita dificuldade, né? Acaba cedendo, né, para os desafios, mas que bom que você sempre teve essa mente positiva, sempre foi, vamos que vamos, já que é meu sonho, vou aguentar tudo que vier, e tá dando certo até hoje, né?
E daí você estava no Rio Preto e aí você recebe um convite, né, para ir para o Vitória de Santo Antão, que fica lá em Pernambuco. Como é que foi a questão da mudança? Como sua família reagiu? Porque uma coisa é o Rio Preto, que está dentro do estado de São Paulo, dá para ir de carro, não demora tanto. E de repente você vai para outro estado bem longe, você vai lá para o Nordeste. A primeira pergunta é como é que sua família reagiu quando você falou que ia para o Nordeste? E segundo, como foi a proposta? Como é que ela veio? O que você pensou na época? Como é que foi? Então, nessa época eu ainda era muito nova, né? Tinha acabado de terminar a escola, e meu pai sempre falou que ele iria me apoiar em tudo que eu escolhesse, tudo que eu, né, quisesse fazer, desde que eu estivesse estudando, ou seja, desde que eu tivesse uma faculdade. E o clube lá em Recife, ele me ofereceu uma bolsa de estudos, né? Eu não cheguei a fazer porque eu fiquei só 3 meses e já fui para o Santos, mas ele me ofereceu uma bolsa. Então, diante disso, a família ficou mais tranquila. Pô, vai para lá, mas vai para estudar também, né? Então a gente aí, já que é para tão longe, a gente aguenta, sendo que ela vai estudar. Então, eu acho que os estudos ali me salvou deles não ficarem tão bravos ou tão medrosos de eu sair para um lugar tão longe assim. Ah, que bom, né? Primeiro, parabéns para o seu pai, está certo, né? A vida de atleta, além de ser curta, né, na questão de tempo de carreira, ainda tem um monte de imprevistos, porque tem muito jogador bom que acaba sofrendo uma lesão grave, às vezes, e não consegue mais jogar, por exemplo. Então, a questão de ter estudo é importantíssimo para seguir a carreira pós-futebol, ou, infelizmente, se acontece algum imprevisto ao longo do caminho, você consegue se recolocar de alguma forma no mercado, né? Então, parabéns ao seu pai que sempre te incentivou a estudar, botou sempre essa régua, assim. Pode jogar a bola, mas vai estudar. E, Exatamente. e aí, eu perguntei, antes da gente ir para o Santos, quando foi seu primeiro gol como profissional? Porque você é atacante, então, para você, não é só um momento marcante como de uma zagueira, uma volante. É sua obrigação. Então, quando é que foi a fazer o seu primeiro gol? Quando foi? Como é que foi? Qual foi a sensação? Conta um pouco pra gente. Foi ainda na época do 15, né? Que foi meu primeiro clube. Eu era muito nova, o clube tinha muitas dificuldades, não recebia nada, praticamente pagava para jogar, né? Pagava o transporte, alimentação e salário não tinha. A gente jogava realmente por amor, né? E eu lembro que foi uma partida bem difícil que a gente ia ter contra a Ferroviária, lá na Fonte Luminosa. E a gente já tinha jogado contra elas e tinha perdido, né? Acho que a gente perdido até de um placar assim, um pouco largo, acho que tinha sido 4-0 e tinha esse jogo de volta. De volta não, do segundo turno, né? Então a gente já foi para lá assim, tipo, nossa, né? Ferroviário, tomamos 4-0, não sei o quê. E quando a gente chegou lá, cara, foi assim incrível. Na viagem, uma mulher me parou, assim, eu indo, né, para encontrar o ônibus, tá? Uma mulher me parou e falou de Deus, assim, uma coisa assim, falou assim: hoje vai ser um dia muito bom para você, né? Aí eu, né, fiquei feliz assim, mas não liguei muito, né, na hora. Aí no jogo, partida difícil, nós tínhamos jogando muito bem. Aí chegou uma bola para mim de contra-ataque. Eu dei um drible na zagueira e fiz o gol. E na hora eu lembrei da mulher, né? Que me parou na rua e que tinha me falado daquilo. E eu lembro que eu entrei no vestiário e eu meio que contei, assim, até um pouco emocionada para todo mundo. Nesse jogo foi 1-1, meu gol foi o gol de empate. E foi um momento, assim, muito marcante, porque foi uma coisa que, sabe, ficou marcado. Além de ser meu primeiro gol como profissional, teve essa mensagem dessa mulher, né? E uma coisa que ficou marcada porque eu pensei para mim, pô, eu acho que é isso mesmo que é para eu seguir na vida, assim, sabe? Eu levei isso como uma motivação. Quantos anos você tinha? 15 ou 16? 16. Ô, louco, com 16 anos já fazendo gol como profissional. Que coisa maravilhosa. E realmente a sua história do seu primeiro gol, eu não sabia disso, tá, gente? Perguntei realmente de forma aleatória. Que história fantástica, hein? Olha, coisa diferente e realmente, se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Então, que bom que essa Era uma moça mulher. assim, ela passou vendendo, acho que doce, aí eu falei, também nem tinha muita grana, eu falei, vou ajudar essa mulher aqui, né? Então, acho que a bondade aí voltou para mim nesse dia. É a lei da energia, né? Quando você faz É, coisas boas voltam para você. Pô, que incrível, não tem nem mais o que falar e que excelente história do primeiro gol. E foi em São Ferroviária, que é um time tradicionalismo, não foi qualquer time que você foi meter o seu primeiro gol, né? sim.
E aí você falou que você estava voltando lá voltando para a sua linha cronológica da sua carreira, você estava na Vitória de Santo Antão, e aí vem a proposta do Santos. Como você reagiu quando o Santos, um dos times que mudou o futebol no mundo, e que já teve Rei Pelé, Rainha Marta, Falcão, teve sempre os mais top do futebol, te fez um convite, falou, vem jogar aqui no Peixão. Como é que foi esse momento? Você fala, nossa, tô indo pro Santos, não é qualquer coisa. Então, na época, ir pro Santos era, né, sonho de todo mundo, porque quando o Santos parou, ele tinha ganhado tudo, né? Tinha a Marta, Cristiane, tinha um tanto de menina famosa e o time era muito bom. Eu lembro que quando eu era bem mais novinha, eu já tinha jogado contra o Santos também, e elas tinham dado um sacode na gente, né? E eu olhava pro time e falava assim, nossa, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou vestir essa camisa. E como eu fui artilheira, né, da Vitória de Santo Antão na Copa do Brasil, então eles meio que estavam de olho nas atletas que estavam se destacando. E nisso veio a proposta do Santos e veio uma proposta do São Paulo junto, né? Então eu fiquei entre o Santos e São Paulo. E a proposta do Santos vinha com faculdade e tudo mais, era até um valor menor do que a do São Paulo, mas vinha com faculdade. Aí você vai lá e pensa na família, família quer que estude, não sei o quê. Aí eu acabei não só escolhendo pela faculdade, mas também pela história das sereias, né? E, então eu acabei, foi assim, fui artilheira do time e recebi a proposta dos dois clubes e optei pelo de Santos. Foi incrível, assim, e realmente tem algumas coisas que pesam, né? Às vezes o valor que recebe de salário é menor, mas se tivesse que pagar a faculdade, ia acabar meio que dando a mesma coisa, dependendo de como fosse. Sim. E aí você tá jogando profissionalmente no Santos, que tem pouca cobrança, tem pouca exigência, né? E, gente, foi irônico caso alguém não tenha entendido. E você tem que jogar e estudar. E faculdade é puxado, faculdade tem trabalho para entregar, tem que estudar para prova. Faculdade de Ciência de Educação Física tem muita matéria chata, difícil de fazer. Como é que foi conciliar essa vida de faculdade e jogar no Peixão? Então, jogar no Santos acho que foi um divisor de águas. Eu falo que ali eu aprendi o que era ser um atleta profissional, né? A gente morava dentro da Vila Belmiro, a gente se topava com os jogadores do profissional diariamente, a gente estava no elevador às vezes junto com o presidente, a gente sabia de tudo que acontecia dentro do clube, né? A gente acompanhava todas as etapas. E também como foi o meu primeiro grande clube de camisa, vamos dizer assim, é, a torcida, a cobrança, a imagem. Então, tudo é muito, sabe? É tudo muito, muito. Você tem que tomar cuidado com muita coisa. E, então, a gente ali aprende como se comportar, como dar entrevista, como falar com a torcida, como gerir essas redes sociais, né? Você não podia ter, né, expor várias coisas, a gente não pode expor. Então, ali eu aprendi o que é realmente ser um atleta profissional. E, junto com isso, a faculdade também, que realmente não é fácil, mas você tem que colocar na sua cabeça que é o que você precisa também, né? Porque a vida de atleta tem prazo para terminar, é curto. O que você vai fazer depois? Porque a gente não pode depender do dinheiro no futebol feminino, porque a gente sabe como que é, né? Então, a gente tem que se garantir, tinha que se garantir. Então, eu tinha que estar focada nos treinamentos, nos jogos e também focada na faculdade. Como era uma área que eu gosto muito, né, eu não vi tantas dificuldades assim, mas era mais uma questão do cansaço mesmo. Treinava de manhã, treinava à tarde, ia para a faculdade à noite, e tinha que viajar e depois apresentar trabalho, repor as aulas que perdia. Então, isso era um pouco complicado, mas quando você coloca, como eu disse para você, quando você coloca na cabeça um objetivo, você vai fazendo e acaba nem percebendo. E você pegou algum professor chatão que achava ruim de você faltar na aula porque você estava jogando profissionalmente, você estava trabalhando. Não, você estava jogando, você estava trabalhando. Tinha algum que pegou no seu pé por causa disso daí, de você faltar nas aulas e tudo mais? Não faltar muito, mas assim, acho que eles brincavam muito comigo, né? Eles falavam assim, traz uma camisa lá que tá tudo certo. Ah, que bom, porque teve alguma jogadora que eu conversei que ela teve problema com a questão da faculdade, que tem professor que tentou derrubar ela porque era chatão mesmo, para não falar outra palavra aqui, para não meter um palavrão aqui. Mas que bom que você passou por isso, que os caras entendiam o lado ser profissional. E Eu entendi, aí, ó, a faculdade que eu fiz, vários jogadores já estudaram lá, inclusive o Pelé se formou lá, né? Então, eles já tinham histórico de atleta, já sabiam como lidar.
E também, como eu fui convocada para a seleção universitária e levei o nome da faculdade, então isso era bom para eles também. Então, É isso, você acabou... jogou... Pode terminar, desculpa. Não, pode terminar. Não, eu ia perguntar, eu falei, não, você jogou no clube, estudou na faculdade do Pelé. Só pode ser um sinal isso, né? Mas... E aí você joga esse Mundial Universitário. Aonde foi? Como foi usar a camisa da seleção brasileira? Conta um pouco essa experiência, esse campeonato aí, e explica um pouco como funciona esse campeonato, que eu acho que o pessoal não conhece tanto. Então, foi uma experiência incrível, assim, foi em Taipei, né? Uma ilha lá na China. São todos os os universitários de todas as modalidades. É como se fosse uma Olimpíada. É uma Olimpíada, só que para universitários. Tem todas as modalidades, masculino, feminino, tem tudo. E quando eu recebi o convite, porque tem idade, né? Até 26 anos, né? Porque eu tinha 24, então quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, porque eu ia ser o primeiro campeonato internacional que eu ia disputar. E também representando a seleção brasileira, né? Não era a principal, mas era a seleção brasileira universitária. Não deixa de ser algo importante. Então, eu fiquei muito feliz, não só pela experiência, pela viagem, por jogar contra as gringas, vamos dizer assim, por entender como que é o futebol lá fora. Então, foi uma experiência, assim, muito, muito, muito surreal, assim, sabe? De agregar muita coisa boa na minha carreira. Não, imagina. E como é que sua família reagiu? Você falou, ó, pai, vou lá representar o país na China, já já eu volto aqui para casa. Como é que foi contar isso para a família? Como é que eles reagiram? Como é que foi essa parte aí familiar? E depois que eu fui para o Rio Preto, né, que eu tinha 18, 19, quando eu fui para o Rio Preto, eles já começaram a meio que se acostumar com eu sair de casa, porque eu saí e não voltei mais, eu só ia e só vinha para as férias. Então, eles já estavam um pouco mais acostumados, né? E como era algo, de novo, relacionado com estudos, com faculdade, então, eles ficaram com medo, óbvio, que você vai lá do outro lado do mundo, mas eles também ficaram curiosos, né? Poxa, primeira viagem internacional, primeira experiência fora. Então, foi algo assim, para eles novo também, mas assim, já ali eles começaram a perceber que estava crescendo, que o negócio ia um pouquinho mais longe, e que não adiantava aprender muito, era só confiar e torcer. E aí, gostou de conhecer a China? Nossa, como o pessoal fala, é outro mundo, né? Outra cultura, o idioma, a comida, foi loucura, muito, muito bom. Bom, Conseguiu, proporcionar muito isso, né? conseguiu Experiências comer novas. lá? Porque a comida lá é um pouco diferente, tem uns lugares que vende inseto. Então, eles até tentaram, assim, meio que imitar a comida das outras regiões do mundo, mas, assim, a gente ficou ali na massa, né, que é mais conhecida, na pizza, mas a comida de lá assim, também é meio agridoce, sabe? Nem todo mundo ia também apimentada, nem todo mundo acostuma. Mas, assim, a gente sempre dá um jeitinho, né? E como foi ganhar esse torneio? Qual foi o jogo mais difícil? Como é que foi conquistar? Você fala, nossa, ganhei um torneio representando o meu país, por mais que não seja a seleção principal do Brasil, mas é um torneio que está representando o Brasil. Então, como é que foi? Qual foi o jogo mais difícil e como é que foi ter essa conquista aí? O jogo mais difícil foi contra o Canadá, foi o jogo da final. E muito, muito bonito, né? Assim, ter o estilo de jogo lá das meninas lá de fora, porque elas são muito fortes, muito rápidas, então se aprende muito. Eu acho que o estádio sempre cheio, né? Muita gente acompanhando, então você já chega e já passa, nossa, diferente, né? Porque na época que eu jogava no Santos ainda era, né, a torcida mais do Santos que ia, que era o clube maior assim, o restante quase não tinha torcida, então você vê aquilo ali te impacta um pouco, né? E foi muito bom por essa experiência, por estar vestindo a camisa da seleção e por estar representando, levando a bandeira, assim, como a gente diz, né? E lá você já era capitão, ainda você não tinha virado capitão ainda? Não, lá eu ainda era pessoal. Não, como é que fala? Era bichete, né? A galera zoava muito de bichete, era as novinhas do rolê. Ah, não tinha, a bichete não tem como usar a faixa, não. Não existe Não, uma hierarquia dentro do existe. universitário. Cada um no momento, né? Tem um momento certo para isso. Tá? Lá ali eu já estava aprendendo muita coisa. Tá certo. E aí, no Santos, no mesmo ano, você ganha o Brasileirão. Como é que foi conquistar seu primeiro título como profissional? Foi uma sensação de sonho realizado e foi logo a primeira divisão, só isso, só ganhou o Brasileirão na primeira divisão. Então, como é que foi essa conquista? Como é que foi esse título com o Santos?
Foi a sensação de chegar no topo, assim, né? Porque você estava no melhor time do país, você estava jogando uma final, um clássico contra o Corinthians, você está no estádio lotado, na Vila Belmiro, lotou. Eu lembro que ficou 5.000 pessoas do lado de fora nesse dia da final. Então, é assim, é uma realização, você se sente, né? Você fala assim, pô, cheguei no topo, cheguei ali aonde a maioria das atletas queriam chegar. E a partir daqui você só quer mais, né? Quero disputar isso, quero disputar aquilo, e é por aí vai. E você chegou a entrar no jogo da final? Não, jogo da final não. Você ficou só no banco ali vibrando. Esperando meu momento. Ah, tá certo, mas tava lá, faz parte também da turma. Tá. Sim, a E, época era grandes jogadoras, né? E eu era ainda muito nova, então tava ali buscando meu espaço também, né? e no ano seguinte, você ganha o Paulistão, né? Joga aí o estadual mais difícil e conquista mais um troféuzinho aí para a carreira. Como é que foi esse Paulistão? Qual foi o jogo mais difícil? Como aí falando, ó, família, tô colecionando taça aí, tô mandando as taças aí pro Sedex para vocês guardarem para mim. Como é que foi essa conquista do Paulistão? Então, a gente já havia 2 anos batido na trave, né? 2 anos a gente tinha sido vice. Perdemos os dois últimos títulos para o Rio Preto. Então, tipo assim, pô, esse ano tem que ser, não é possível. 2 vezes vice já, a gente tem que chegar para ser campeão. E de novo foi contra os Corinthians. E foi minha primeira experiência com uma treinadora também, na época era a Emily. E eu cresci muito nesse ano com ela. Participei ativamente, né, desse título, assim, jogando, entrando, fazendo gol, não na final, mas durante o campeonato tive a minha parcela aí de participação. Foi um ano também que eu aprendi muito, mas muito mesmo. E também foi um ano que eu não só, também foi o ano como eu me formei da faculdade, fiz alguns trabalhos de base e só reforçou a minha ideia de quando eu parar de jogar também ser treinadora, né? Conversava muito com a Emily, meu TCC foi sobre futebol, ela também me ajudou muito. Então, foi um ano aí também para repensar futuramente outras coisas que eu iria querer fazer. É, imagino. E aí, no sequência, você vai para o Audax, né? Que é um time que tinha uma parceria com o Corinthians antes, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, e aí sai para o. É um time que, apesar do masculino ser tão forte, no feminino tem uma boa representatividade. Como é que foi sair de Santos e ir para Osasco, para a terra do pombo e do cachorro-quente? Então, eu queria poder ir para um outro clube, porque o meu sonho, depois de ter ganhado o Paulista, Brasileiro, Mundial Universitário, era ir para a Europa, né? Já tinha tido a experiência lá com o Mundial, eu fiquei muito assim, nossa, eu quero jogar lá fora, eu quero ver como é. E como no Santos a gente tinha o contrato de trabalho e tudo mais, eu não poderia, eles teriam que pagar minha multa. Aí eu não poderia renovar. Se eu tinha a intenção de sair, eu teria que ir para um clube que não tivesse o CLT, né? No caso, esse contrato essa multa no contrato. Então, eu recebi o convite do Audax, na época era o Cielo, e aí eu assinei para jogar o Campeonato Brasileiro, né? Terminava próximo ali da janela de transferência. Aí eu fui disputar o Campeonato Brasileiro para o Audax, que na época era o Cielo, né? A gente ficava ali no CT do Audax, né? Junto com o profissional. Só que a estrutura é diferente, né? A estrutura do Santos, a estrutura do Audax. Mas foi um ano muito bom para mim também, um campeonato brasileiro muito bom. Ah, sim, tanto que você consegue realizar seu objetivo, que era conseguir uma proposta da Europa, né? E aí você vai Sim. para Portugal, para Valadares Gaia. E aí, de novo, como é que foi sair do país? Dessa vez não para disputar uma competição, mas para morar fora. Realmente uma aventura. Portugal, beleza, a cultura, a língua facilita. Mas como é que foi essa mudança? Como é que foi receber o convite? Você saiu correndo pelo local que você estava comemorando a chance de jogar na Europa? Como é que foi ali essa parte de ir para Portugal? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, não só porque eu iria para jogar, mas eu também iria realizar outro sonho, né? Que era já começar a experiência como treinadora. Então, isso me deixou muito feliz. Então, quando eu recebi o convite do meu empresário na época, só que daí eu também conversei com a treinadora de lá, de Portugal, e com o presidente, né? Então, eu acabei meio que falando diretamente com eles para poder ter certeza, né? Como que era, se ia ser tudo certinho, se a estrutura era legal.
Então, eu falei com a minha família, né? Eles não acreditaram que eu iria, não, né? Porque eu tava sempre saindo ali, né, por ali, mas eu falei assim, nossa, mas para ficar uma temporada toda? Mas aí, quando realmente veio a proposta, e eu mostrei ali a passagem de avião, aí que eles acreditaram, caíram a ficha, assim, ficaram bem receosos, bem medrosos, mas iria outras duas brasileiras comigo. Então, foi mais tranquilo, não estaria sozinha. Então, aí foi só alegria. Você falou que você foi para jogar e você é treinadora da base. Aí eu te pergunto, como é que é treinar a base de um clube de um país que não é o seu? Então, no início eu fiquei meio assim, falei, poxa, como que elas vão me aceitar? As meninas de 14, 15 anos, uma estrangeira, um jeito diferente. Mas elas gostaram muito e me aceitaram muito bem, porque o povo lá, pelo menos os treinadores acho que elas tiveram, não eram tão assim próximos delas, né? E eu procurei sempre ser muito próxima, ser muito amiga, escutar, ouvir, ajudar e trazer um pouco desse calor nosso brasileiro, né? A competitividade, que também lá era um pouco diferente do daqui. E elas me aceitaram muito bem, eu me adaptei muito bem, tanto como jogadora, mas também como treinadora. Até hoje elas comentam ali nas minhas redes sociais, saudades, mister, volta pra cá. Mas quem sabe eu um dia eu ainda volte, né? Eu gostei muito dessa experiência lá. Não, é uma. E você disputou algum campeonato como professor, como professora lá das meninas, ou foi só treinamento mesmo, só o Não, ensina tática, essas coisas? não, nós disputamos campeonato, a gente foi. Lá eram duas regiões e a gente foi vice-campeão da nossa região. E daí ele iria disputar com os finalistas da outra região, né? Só que daí, como veio a pandemia, parou tudo, acabou que a gente não indo para a segunda fase, mas foi uma experiência muito boa, que era uma equipe muito jovem, muito nova, tinha pouquíssimas atletas com experiência, assim, sabe, de já ter jogado campeonato, mas elas entenderam bem o estilo de jogo que a gente propôs para elas e deu certo, deu liga. A gente tinha uma equipe muito boa, ainda não deu para a gente, né, ser campeão da região, mas a gente fez um trabalho muito, muito bem feito lá com essas meninas. Não, você já mostrou que você tem futuro, né? Primeiro campeonato como treinadora já bateu vice-campeã, significa que tem qualidade aí. E antes da gente voltar a falar de você como atleta, vamos continuar falando como você como treinadora, porque tá divertido isso daqui. Que estilo de treinadora é a Rosane? É estilo retranqueira? É estilo prender a bola, ficar ali com ter 70% de posse de bola? Ou é aquele time, ou bota o time para frente para atacar, que quer gol, quer agressividade? Como atacante, eu gosto de jogar muito no campo adversário, então é aquilo. É, sem medo de jogar, jogo vertical, jogo para frente, ter posse de bola sim, mas ter posse de bola no campo do adversário. Então, se tiver que dar dois, três toques na bola e já ser vertical, eu prefiro ser assim, jogo rápido, sempre visando o gol. Então, os times aí que estão procurando algum treinador ou treinadora que quer ter um futebol mais ofensivo, já tem um contato aí, ó. Tá fácil, hein? De nada, eu quero minha parte aí na negociação. Mas aí você recebe a proposta do Red Bull, né? Do Red Bull Bragantino. E como você falou, começou a ter a pandemia, né? Então atrapalhou todo o calendário, o campeonato, a incerteza se ia continuar ou não. Você em outro país, recebe uma proposta para voltar ao Brasil um clube que é extremamente estruturado, é um clube de empresa, né? Então é um clube que não tem o amadorismo que muitos clubes no Brasil que não são empresas têm. Então é um projeto sério. E aí você volta no Bragantino. Como é que foi essa volta ao Brasil? Como é que foi chegar no Bragantino? E como é que foi a primeira temporada? Antes da gente falar da última temporada que se consagrou com um troféu, né, e com um acesso, como é que foi a primeira temporada no Bragantino? Ainda mais nesse primeiro ano de pandemia, né? Então, depois que eu tive essa experiência na Europa, você não quer voltar mais, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu só voltaria se fosse um clube a nível Santos. Um clube de camisa, muito estruturado, que me desse todas as condições de trabalho que eu estava tendo lá fora, porque, né, não dá para você retroceder. Você vai para a Europa e depois você volta para qualquer clube, você se sente assim meio frustrado. Então, eu falo, eu volto para o Brasil desde que seja uma estrutura muito boa e que seja um time competitivo também, né? E daí veio a proposta do Red Bull Bragantino. Além de ser próximo da minha casa, o projeto me encantou, assim, não só o clube, mas as pessoas que estavam à frente gerindo, né?
era uma treinadora mulher, algo que eu gosto muito porque eu me espelho muito, eu aprendo muito, né? Então, não que os homens não, mas eu acho que a mulher ela precisa ter mais oportunidades, mais espaço. Então, eu já tive também experiência com a Evelyn, eu gostei muito, né, de ser treinada por uma mulher. Então, gostei muito disso, né, da comissão também ser recheada de mulher. Eu acho que trouxe também uma experiência nova para mim. Então, eu gostei muito do projeto, gostei da proposta e acabei aceitando vir para cá. Só que assim que a gente chegou, parou tudo. Assinamos o contrato, alugamos a casa, chegamos em Bragança, trouxemos as malas, pá, parou tudo, voltamos para casa. Estamos 4 meses treinando online, né? Estudando online. Acho que eu nunca estudei tanto futebol enquanto na pandemia. Assistia vídeos, assistia jogo, analisava, conheci, né, o clube, conheci a comissão técnica, tudo online. A gente fazia reuniões diárias, todos os dias praticamente. E nosso início foi assim, com muita dificuldade, porque, né, vocês sabem como foram. A gente não podia ter contato com ninguém, não podia sair. Quando a gente voltou para Bragança, era tudo muito regrado. A gente ficou praticamente 2 meses casa, CT, CT, casa. Então, a vida era isso, não tinha muito o que se fazer. E a gente teve pouquíssimo tempo, a gente teve, acho que, 1 mês apenas de preparação e não podia nem fazer coletivo, porque treinava um grupo, depois treinava o outro, né? Não podia treinar todo mundo junto, não podia fazer amistosos com outras equipes, por conta do distanciamento social. E assim que começou o campeonato, a gente foi para o campeonato sem nem sequer ter feito um amistoso, ter feito um coletivo. Então, a gente teve muita dificuldade no início, mas a gente teve muita sorte também, porque a gente estudou muito, a gente preparou muito, não dentro de campo, mas fora. Então, isso otimizou muito o nosso tempo, né? A gente se conheceu muito bem. E acabou que todo o trabalho da Camila casou muito bem com a característica das meninas que chegaram. Daí para frente, vocês sabem como foi lá o Campeonato Paulista do nosso primeiro ano. E fico imaginando que você tá na sua família, né? Porque você vai para Portugal e quando você tá perto de casa não pode se ver, né? Então também deve ter sido um momento complicado na vida pessoal de não conseguir estar tão próximo ao tempo tão distante da família, né? E em que momento? Porque quando você bate campeão, você já era, mas em que momento a professora chegou e falou: tô aqui, ó, tô a faixa de capitão, grita aí com a galera e motiva aí o pessoal. Como é que foi esse momento de ganhar a faixa de capitão? E isso é uma coisa, eu sempre tinha uma dúvida. O que o treinador fala, ou no caso a treinadora, fala para atleta quando dá a faixa de capitão? Fala, você vai ser a capitã. Como é que funciona essa conversa aí? Sempre fiquei curioso. Eu acho que desde quando a gente tinha nossos encontros online, eu sempre me posicionava, sempre conversava, sempre mostrava a minha leitura de jogo, como eu vejo futebol. E por já ter sido treinadora, então eu tinha um entendimento maior assim do jogo. E isso ela viu em mim uma líder, né? Ela viu alguém com quem ela poderia conversar dentro de campo e que eu pudesse repassar isso para os atletas de uma forma mais fácil, porque ainda sou jogadora, né? Ainda estou do lado de cá, do lado das atletas. Então, a gente meio que pegou essa confiança, né? Ela sabe também do meu desejo, sabia do meu desejo de ser treinadora, então ela viu em mim ali talvez um braço direito, né? Para poder passar com mais clareza as informações que ela queria. E também por já puxar mais a equipe, por já ter um pouco mais de experiência de jogar numa grande equipe, e as atletas aqui são uma média de idade muito, muito jovem, a gente tem 23 anos a média de idade aqui, já tinha 28, né, 27 quando eu vim para cá, então eu já era experiente, uma das mais experientes, não a mais experiente, mas uma das mais experientes do elenco. Então, aí, eu nunca tinha sido capitã em outra equipe, quando ela me deu essa notícia, eu, né, porque de primeiro eu fiquei assim, nossa, mas, né, tem certeza? É isso mesmo que você quer, você quer fazer e tal? Ela falou assim, não, confia e tal. Aí eu fiquei muito feliz, acho que não pela faixa em si, mas pela confiança que a comissão, os atletas tinham em mim. Então aí eu fiquei, assim, realmente muito feliz e já era um objetivo nosso, desde quando a gente assinou o contrato aqui, eu falo a gente, porque as atletas conversavam muito sobre isso, a gente queria estar na elite do Campeonato Brasileiro. E como o time era jovem, o time era novo, a gente não tinha vaga para disputar nem a B ainda, nem a Série B. Para a gente disputar a Série B, a gente tinha que chegar nas quartas de finais do Paulista. E como com um time novo, cheio de atleta jovem, recém-montado, treinou um mês junto, ia chegar no Campeonato Paulista, que é um dos campeonatos mais difíceis do país,
com o Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, um tanto de equipe boa, como que a gente ia chegar entre os 4, né? Desafio, baita desafio. E a gente chegou, trabalhou, né? E conseguiu aí ficar entre os 4 e conseguiu a vaga para o Campeonato Brasileiro. Então, eu, como capitã, já no primeiro ano, para mim, já foi uma baita conquista, né? Eu já fiquei muito feliz. Realmente, né? Os objetivos foram alcançados no primeiro e no segundo ano, né? E agora vamos falar da cereja do bolo, que foi o título do ano passado, como capitã e tudo mais. E vamos dissecar um pouco esse campeonato. Vamos falar de uma forma geral, não. Vamos por partes. E a primeira parte é o grupo que vocês ficaram, a parte de grupos, a fase de classificação. Vocês ficaram no grupo D, com o Fluminense, que também é um time de massa, um time tradicional. Criciúma, o Vila Nova do Espírito Santo, o Sport, que é o time de massa, e o Atlético Goianiense. E vocês simplesmente passaram o rolo compressor em todo mundo, sem dó. Vingaram o apelido do Bragantino, que é Massa Bruta, e ganharam só os 5 jogos, 25 gols feitos, nenhum sofrido. Como é que foi essa fase de grupo assim? Pareceu, olhando a estatística, pareceu que vocês estavam tipo no outro patamar de futebol, que vocês estavam jogando com 12 a mais. Então, a campanha que a gente fez no Paulista, acho que foi surpreendente para muitas pessoas, mas, assim, foi muito motivadora para a gente. Ali a gente viu que a gente podia bater de frente com qualquer equipe. E a gente chegou com mais tempo para trabalhar, com mais tempo para organizar a equipe, coisas que a gente não teve no primeiro ano, a gente conseguiu chegar com mais tempo, né? E realmente, a primeira fase foi perfeita, não tem o que falar da primeira fase, a gente fez exatamente o que a professora pediu, o que a gente treinou para fazer, né? Também foi uma fase, assim, mais fácil, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente tinha para a primeira fase, né? Daí vocês passam em primeiro, daí obviamente por passar em primeiro vocês pegam um adversário mais fácil, né? Vamos falar, né? Não vamos ficar aqui bancando que todo mundo é difícil. Tem uns adversários que são mais fáceis, outros são mais difíceis, e nas oitavas vocês pegam o JC Futebol Clube e vocês simplesmente atropelam. Primeiro vocês tomam um susto, né? Vocês perdem de 1-0, e aí depois vocês só fazem 4-0 com 2 gols seus. Como é que foi esse primeiro momento de mata-mata? Porque eu entendo que mata-mata é o medinho já, e o coração já bate mais forte, porque fase de grupos, se você dá uma escorregada, você não consegue recuperar. Agora, mata-mata, escorregou já era e vocês perdem o primeiro jogo. Então, como é que foi essa goleada do segundo jogo? Como é que foi esse primeiro momento das oitavas? Então, o primeiro jogo, a gente perdeu um caminhão de gol. A gente podia estar até hoje jogando lá que a gente não teria feito gol. Porque sabe aquele dia que a bola não entra mesmo, é bola na trave, perde gol cara a cara. Foi assim, né, um jogo assim atípico nosso, vamos dizer, né? Fizemos 25 gols na primeira fase, chega na oitava, não consegue fazer um gol no jogo. Então a gente ficou meio assim, né? Poxa, agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. E nessa semana, né, que a gente perdeu até o dia do jogo, cara, foi assim, intensidade total. A gente tem que fazer o gol de qualquer jeito. Aí acabou que chegando no jogo, a gente conseguiu colocar um atrás do outro, né? De tanto que a gente ficou se lamentando dos tantos de gol que a gente perdeu na primeira fase, no primeiro jogo. Então, imagino, porque foi realmente um atropelo o segundo jogo. E aí vocês vão para as quartas de final e vocês pegam um adversário encardido, que é o Atlético Paranaense. Primeiro jogo 4-2 para o Atlético, onde a Joyce, que inclusive a gente já entrevistou a Joyce aqui, fez 2 gols, né? O jogo estava 2-2, você até marcou um gol de pênalti, e aí a Joyce acaba com o jogo, faz 4-2. E no jogo de volta, vocês fazem 2-0, você acaba também, infelizmente, perdendo um pênalti no tempo normal, não é? E aí vai para a decisão. Fala um pouco desse jogo. Primeiro, o 4-2 lá, o jogo tá pegado 2-2, de repente vocês tomam 2 gols no final, ali da metade para o final do segundo tempo. E depois do segundo jogo, primeiro vamos falar do primeiro jogo, porque o segundo jogo aconteceu muita coisa, então vamos falar só do primeiro jogo. Como é que foi esse 4-2? Vocês estarem no pau a pau e de repente eles abrem 2 gols de diferença. Então, no primeiro jogo a gente teve muita dificuldade de encaixar o nosso jogo com o jogo delas, né? Na verdade, a gente não jogou mal, a gente até jogou, vamos dizer, razoavelmente bem, porque a gente perdeu, né? De 4-2, não dá pra dizer que a gente jogou bem. Mas, assim, tudo que elas, né? Toda vez que elas chegavam, dava certo, faziam um gol. E a gente, pô, mas o que elas estão fazendo de errado? Estamos ali, marcando em cima, tentando, criando. Mas realmente foi aquele jogo, assim, que deu tudo certo para elas. Não tem muito o que falar desse jogo. A gente talvez deixou a desejar um pouco na criação, um pouco na organização do meio de campo, mas realmente foi o dia delas. E elas foram cirúrgicas. Chegava gol, chegava gol. Tanto é que elas tiveram menos finalizações que nós e ainda assim ganharam o jogo. E ali foi, acho que foi o momento mais tenso,
desde a minha chegada, desde a criação do time, foi um momento mais crítico, assim, vamos dizer, porque se a gente perdesse o jogo, esquece acesso, não teria mais chance de subir, então era tudo ou nada. Foi uma semana que eu lembro que a gente chegava até mais cedo no CT, chegava junto, tomava café junto, fazia tudo junto, estudou a semana inteira uma forma de poder reverter o placar, e muito ansiosos para chegar ao dia do jogo. E quando chegou, a gente falou, não, a gente tem que fazer pelo menos 2 gols no primeiro tempo, para a gente conseguir aí ter ter calma no segundo tempo para poder levar a classificação, porque o time do Atlético é um time muito bom. Então, a gente não podia simplesmente atacar de qualquer forma. Aí começa o jogo, a gente em cima delas e tentando, a bola não entrava, e tentando, até que entrou o primeiro gol. Quando entrou o primeiro gol, parece que caiu um caminhão nas nossas costas. Aí o segundo gol foi também logo em seguida. Aí o jogo foi ficando mais tenso. Aí eu tive a oportunidade de fazer o pênalti, né? De bater o pênalti. Tinha batido lá, falei, vou bater do mesmo jeito, porque é aqui. E a goleira já com a passada pro meu lado, pro meu canto que eu batia. Eu falei, eu vou subir só um pouquinho essa bola, que é para tirar do goleiro mesmo. Só que daí chutei um pouquinho assim acima da trave e já meio que falei, meu Deus do céu, será que não é hoje? Era para dar emoção, acho que tinha que ser assim mesmo, né? Foi para dar emoção no jogo e o jogo acabou indo para os pênaltis. Seria o gol da classificação, não dá para dizer que seria o gol da classificação, porque ainda tinha o segundo tempo inteiro pela frente, mas deu uma emoçãozinha ter perdido o pênalti, mas acho que tinha que ter sido assim. As meninas que depois foram para a batida estavam super preparadas, tinham um índice de acerto muito bom nos treinos e também a nossa goleira surreal, a gente tinha uma confiança muito grande nela. E aí foi assim, acho que tinha que ser com essa emoção mesmo para essa vaga, né? Esse acesso. É o que você falou, né? O jogo contra o Atlético Paranaense não era só a questão de continuar na disputa do título, era uma questão de conseguir o principal objetivo, que era o acesso. Lógico que ser campeão é o objetivo de todo o time que entra no torneio. Só que a primeira meta era conseguir para a primeira divisão, o que muda muita coisa na realidade de vocês mesmo como profissionais. E realmente, daí a pergunta que eu tenho para fazer é primeira coisa, eu acho que você está mais aqui certo. Eu odeio, eu como torcedor, eu odeio atacante que se esconde. Atacante que não bate pênalti. Eu tenho realmente raiva porque é a função do cara ali. O atacante tem que chamar a responsabilidade de bater. Perder faz parte do jogo, mas tem que chamar a responsabilidade, não pode se esconder. Então você está mais do que certo, errou, acontece, mas não se escondeu, que é o mais importante, ainda mais você sendo capitão, né? E como é que mantém a cabeça no lugar? Essa é a pergunta que eu ia fazer, porque 2-0, você faz 3-0, porque isso passa, eu acho que na cabeça. Você faz 3-0, vocês iam estar já se classificando. Como é que consegue se manter focada em um jogo, consegue se manter concentrada depois de perder um pênalti? Porque deve uma pressão interna, você mesma se pressionar depois de errar um pênalti. Então, como é que é lidar com esse fator psicológico? Então, são milésimos segundos ali que você fala, caramba, por que eu não bati do outro lado? Ou você se lamenta, mas não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo. O jogo já tá rolando, você já tem que virar a chavinha, pensar em outra coisa. Tem que ser tudo muito rápido. E como já bati muitos pênaltis, isso foi uma coisa meio que normal. Lógico que tem uma carga, né, principalmente emocional, por ser o pênalti de uma classificação. Só que a equipe vinha vindo bem, vinha vindo jogando bem. Se a gente tivesse numa pressão, jogando mal, aquela seria a única oportunidade que a gente ia ter, aí sim, teria sido algo mais pesado. Mas como a gente estava bem no jogo, então, não, vamos embora, levanta a cabeça, vamos lá, vamos continuar atacando, vamos fazer o gol. Então, não foi, assim, muito pesado. Foi, assim, na hora que ela mudou o time, aí eu saí, e quando você tá lá fora, aí sim, você fala, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, ainda brinquei com a goleira do pênalti, me ajuda aí, me salva aí, tira esse peso das minhas costas, né? Brinquei, né? Lembro até que depois ela defendeu, falou, oh, é pra você e tal. Nossa, foi muito assim, é duro ficar do lado de fora, né? Depois que eu Porque saí no finalzinho, aí é um pouco pesado, porque você já não pode fazer mais nada, né? Não pode, já tá fora das suas mãos. Mas, assim, deu tudo certo, as meninas que entraram também foram muito bem, foi, esse foi o resumo. pô, você pagou o jantar para a goleira depois, que pelo menos tinha que agradecer de alguma forma, né? Não, sim, a Carol nossa, excelente, você tá doido. Daqui a pouco você vai ver na seleção, uma menina muito promissora. Ah, vamos ver ela aqui ainda. Vamos chamar ela para bater um papo aqui com a gente também. Mas
pô, na base da emoção, da adrenalina, vocês conseguem a classificação, vocês conseguem ir à semifinal e garantir a vaga para a primeira divisão, que era o principal objetivo, subir de divisão. E aí, outra pergunta, como é que é manter o foco? Porque, assim, eu entendo que ainda estava, entendo a questão do mata-mata, competitividade, que é natural do atleta, mas não dá mais relaxado quando você fala, putz, conseguimos o acesso? Como é que você mantém a galera focada? E depois vão pegar também o SMAC, que a galera não conhece muito, mas é um time encardido, tanto que vocês, inclusive no mata-mata como um todo, já antecipando a final também, vocês têm os primeiros jogos é sempre a pedreira para vocês, né? E também na semifinal contra o SMAC, vocês empatam 1-1 e depois ganham de 2-0. Então, como é que foi manter a concentração, não relaxar por ter conseguido a vaga? E como é que foi esse confronto na semifinal com o SMAC? Não teve essa de relaxar, não, porque a gente sabia que a gente já estava entrando. Todos os atletas sempre falou, é o primeiro time, a gente quer entrar na história, quer colocar nosso nome aqui como o primeiro time a ser campeão, né? Então a gente tinha isso na cabeça, não, já fizemos mais difícil, agora vamos buscar o que, né, teoricamente seria, não que seria mais fácil, mas o principal da pressão já está conquistado, que era o acesso. Então agora não é, o que vier é lucro, né? O que viesse ali era lucro pra gente, mas a gente queria muito título. Primeira equipe do Red Bull Bragantino feminino a ganhar um título seria nosso nome estaria lá, né? Está lá agora e futuramente quando as atletas forem pesquisar, elas serão a gente que elas irão ver lá. Então a gente tinha isso na mente e isso era um fator de muita motivação para a equipe, né? Levar para Bragança o primeiro troféu. E contra o SMAC, a gente tinha, sim, uma dificuldade de jogar fora, porque a gente não tinha muitas informações, né? Então, as informações que a gente colhia eram no primeiro jogo. Para o segundo jogo, a gente já sabia direitinho como a gente tinha que jogar, o que a gente tinha que fazer, né? Diante do adversário. Então, os primeiros jogos sempre foram a gente teve um pouco mais de dificuldades. E no segundo, não. No segundo, a gente já foi mais preparado. Por isso que você até brincou e teve dificuldade, sim. A gente teve muita dificuldade fora, mas a gente foi para o segundo jogo já sabendo o que tinha que fazer. E aí SMAC, realmente muito calor lá, meu Deus, pensa num lugar quente. Então a gente sofreu um pouquinho lá, mas o time muito bom, muito forte, muito agressivo. A gente teve aí também muita dificuldade nesse jogo, até o mesmo jogo da volta, que no jogo da volta em casa, no Jarinu ali, parece que as perninhas da gente solta e vai, né? Não, e cai, aquela história, na minha casa quem manda sou eu, né? Vocês estão resolvendo tudo em casa. E aí chega a grande final. Primeiro, antes da gente ir na final, como é que foi chegar na final? Como é que é a sensação de falar, estamos na final, somos finalistas, que loucura. Como é que foi esse momento de final? Então, na semifinal e na final, a gente já estava dividindo o campeonato. Né? Já tinha começado o Campeonato Paulista. Então, a gente jogava quarta paulista, domingo brasileiro. Quarta paulista, domingo brasileiro. Então, a gente tinha que ficar quebrando a cabeça, a comissão, no caso, para poder poupar as atletas, poder dar rodagem no mesmo tempo, para a gente chegar nos dois campeonatos inteiros e poder, né, disputar num nível alto o jogo. Então, se tornou muito cansativo, né? Porque viagem para cá, viagem para lá, e tinha que se desligar de um jogo e ligar no outro, e tinha pouco tempo para estudar. Quarta-feira você estuda na equipe do Paulista, domingo já tinha que ir para outro jogo, então tinha pouco tempo para você estudar, poucas, né? Tinha pouco tempo para se preparar, vamos dizer assim, entre um jogo e outro. Então ficou muito corrido, ficou também um pouco cansativo. O primeiro jogo da final foi no Nabi, né? Nosso primeiro jogo no Nabi, nossa estreia. E foi um jogo assim que o Atlético, né, predominou, foi muito mais perigoso que a gente. Mas a gente soube suportar a pressão dela, um time muito bom, do Atlético muito organizado, deu muito trabalho pra gente. No primeiro jogo elas perderam o pênalti, né? Nossa goleira, não, a jogadora bateu para fora, mas foi ali que a gente falou, gente, bora, a gente pode, a gente tá dentro, o jogo é fora de casa, mas a gente tem essa cena de jogar mal, mas agora a gente já também jogou contra elas em casa, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, foi 0-0 o primeiro jogo, e a gente foi para lá, assim, cara, tá 50% de chance para cada um. Então a gente só tem que chegar lá e encaixar nosso jogo. É isso que eu ia falar, que daí você tem a final contra o Atlético Mineiro. Então, a primeira vez você jogando o primeiro jogo em casa, o que vocês devem ter pensado, putz, o segundo jogo em casa é que tava dando sorte. Porque tem isso, né? Eu acho que tanto torcedor quanto atleta tem superstições aí ao longo da carreira.
E aí vocês empatam 2 jogos em 0-0, 0-0 aqui, 0-0 lá. O Atlético acabou no geral sendo superior, somando aí os 2 jogos. Mas aquele negócio, né? Futebol é quem faz o gol, né? Independente de quem é superior. Inclusive, elas perderam um pênalti. E aí, de novo, decisão por pênalti fora de casa. Como é que fica o coração nesse momento? Eu acho que a gente já vinha, né, de uma disputa de pênalti, então a gente já estava um pouco mais preparadas e nossos atletas também que batem pênalti também vinham fazendo um bom treinamento. A gente confia muito na Carol, né? Ela até pegou pênalti na final, então a gente falou assim, ó, tá um pouco difícil aqui a gente dentro de campo, porque realmente a equipe delas era muito boa, muito bem organizada, a gente tinha muita dificuldade de criar, até mesmo de finalizar, porque elas realmente estudaram, né? A gente percebeu que elas estudaram muita gente, né? Então a gente falou assim: se for para os pênaltis, bora lá, a gente confia, já passamos por isso, a gente já sabe que tem que chegar lá e fazer. E foi isso, as meninas muito, muito frias para bater, a Carol garantindo lá a defesinha nossa lá, e foi só alegria. Imagina, e aí, pô, além de ser campeã da A2, foi a primeira vez que você foi a responsável por levantar a taça. Como é que foi esse momento? Nossa, esse momento assim foi incrível e foi único. Você poder representar, você poder ser a primeira capitã de uma equipe da modalidade dentro do clube, a erguer o primeiro troféu, cara, é muito emocionante. E também não por isso, só por isso, mas pelo grupo, né? Grupo jovem, grupo novo, grupo que tem muito talento, pela comissão também que confiava muito em mim, assim, foi algo muito, 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 muito feliz, assim, na minha carreira, algo que eu vou levar para sempre. Com certeza. Lá em Bragança, que eu tô em São Paulo, tá, gente? Vocês não sabem, inclusive, esses barulhos de fundo é que tá caindo uma tempestade aqui em São Paulo, então fica esse barulho de trovão no fundo. Mas voltando para o assunto, você tá na história já do clube, com a fotinho lá do primeiro troféu sendo levantado, vai ser a sua ali. E o ombro ainda tá doendo? Já cansou de ficar aí na taça ou já recuperou já? Não, agora é muito, tudo muito bom, mas já começa uma nova fase e quem sabe repetir, né? Por que não repetir? Depois que você passa pela primeira experiência, você só quer repetir, só quer que aconteça de novo. Então agora a gente está trabalhando para que a gente aí consiga, né? Primeiro, vai ser muito difícil essa A1, que você está vendo aí os clubes todos se preparando, se estruturando, contratando, elevando o nível de competitividade. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas como a gente chegou sem pretensão nenhuma todos os outros anos, por que não, de novo, né? Chegar e tentar ir o mais longe possível, classificar, chegar nas finais, por que não? Com certeza. Então é isso, Rosane. A gente já está aqui há quase 1 hora conversando, né? Daí já estou ocupando bastante seu tempo. Então vamos para o encerramento. Primeiramente, obrigado novamente por você aceitar o convite. Você não é brava que nem a Priscila falou, então eu estou mais tranquilo. Você é uma pessoa bem sorridente, então ficou até mais fácil a conversa. Então, primeiramente, parabéns pela sua carreira, parabéns pelos títulos, parabéns aí por toda a conquista que você conseguiu na sua carreira. Inclusive, você acaba sendo um espelho para muitas meninas, por ser capitã do time, por ser formada já, o que é muito importante. Infelizmente, o futebol feminino não paga as safras do masculino, então muitas meninas vão precisar continuar trabalhando depois de encerrar a carreira. Então, primeiro é isso, parabéns por tudo que você conquistou, obrigado pela entrevista, e agora eu vou abrir a palavra para você, se quiser fazer algum agradecimento, mandar mensagem para alguém, e também para deixar suas redes sociais. Pode deixar aí pode falar seus arroba aí, que a gente põe depois aqui na descrição, para o pessoal poder seguir e acompanhar mais seu trabalho. Bom, eu queria era te agradecer aí pelo espaço. A gente sabe que o futebol feminino ainda está, né, ainda tá conquistando espaço na mídia e todo mundo que ajuda isso a acontecer, a gente fica muito feliz, a gente agradece muito, né? A gente precisa disso, pessoas que gostem da modalidade, que querem mostrar a modalidade. Então, eu só tenho a agradecer você aí pelo convite, dizer que eu estou de olho aí nas próximas entrevistas, foi muito legal. E quem gostar do trabalho, quem gostar do futebol feminino, quem gostar do Red Bull Bragantino, segue a gente lá, Rosane Moraes no Instagram. Vou dar aí toda a atenção para vocês, quiserem aí conversar, saber um pouco mais. E é isso. Muito obrigada aí pelo convite. A gente agradece, então, gente, seguem lá, a Rolê tá aqui, o arroba dela tá aqui na descrição, vai lá seguir a Capitã do Bragantino. E é isso, se vocês gostaram do vídeo até aqui, deixa o like, deixa o comentário, bota aí bota umas perguntas se vocês quiserem para a Rosane, chamar aqui para uma segunda entrevista.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!